Olá, amados, que alegria estarmos aqui novamente. Vamos fazer o nosso devocional de hoje. Nós estamos lendo o livro de Mateus, junto com os equibalos, estamos em Mateus 2. Ontem nós lemos Mateus 1, né? Onde a gente falou um pouquinho da genealogia de Jesus. Mateus falava para os judeus, então ele começa a genealogia não em Adão, mas em Abrão. Foi em Abrão, né, que Deus fez a promessa. Também fala de Davi, né? Davi era o rei Davi, o dono do trono, também para mostrar que o Messias Jesus, né, era o nosso rei. E também ele fala aqui em Mateus 1 sobre o nascimento, né, de Jesus, com a passagem de Isaías, o anjo que veio falar com José. Antes disso tudo, vamos fazer uma oração? Eu já esqueci. Senhor Deus, te damos graças, Senhor, por mais esse tempo. Te pedimos que o Senhor venha nos abençoar esses minutos, que o Senhor abra nosso coração para recebermos a sua palavra com alegria. Que cada palavra aqui falada, Senhor, seja uma semente que nós possamos entender aquilo que o Senhor veio nos comunicar pelo livro de Mateus, em específico pelo versículo 2. E te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que tem o nosso nome, nosso sangue, até os nossos animais sejam guardados, Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Guarda também quem está ouvindo, Senhor. Separa esse tempo para aquele que precisa conhecer da sua palavra, Pai. É isso que eu lhe peço agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lá? Vamos então ler o capítulo 2. Jesus nasceu, capítulo 2 de Mateus. Puxa lá, irmã, sua Bíblia, vamos ler juntos. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por este tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vamos entender um pouquinho uma coisa aqui. Primeiro, Jesus nasceu em Belém, então ele era um belemita, né? Por que a gente escuta Jesus de Nazaré? Naquela época onde se era criado, era o lugar onde vinha, né, como um codinome. Então ele foi criado em Nazaré, então Jesus de Nazaré. Mas o nascimento dele foi em Belém, né? Belém da Judéia. Reinado de Herodes. Herodes era um rei da Judéia que foi nomeado por Roma. Ele era um romano, ele era um grande construtor, ele ampliou o segundo templo. O primeiro templo foi criado, né, foi feito por Salomão, foi destruído esse primeiro templo na invasão de Jerusalém pela Babilônia. Depois foi reconstruído esse templo e o segundo templo, né? E quem ampliou esse segundo templo foi Herodes. Nesse segundo templo, onde Herodes ampliou, foi que Jesus, né, conheceu, foi esse segundo templo. Por esse tempo, né? Aqui vamos continuar lendo. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente. O Oriente é onde nasce o sol, Ocidente onde ele se deita, Oriente onde ele nasce o sol. Chegaram em Jerusalém alguns sábios, né? Quem são esses sábios? Provavelmente sábios da Babilônia ou da Pérsia, né? E eles perguntaram, imagine, eles perguntaram lá em Jerusalém, chegaram lá, onde é que nasceu o rei? Onde é que está, né, o recém-nascido, o rei dos judeus? Imagine, Herodes, que não era flor que se cheire, né, que era um romano, então eles, né, os judeus já viviam oprimidos pelos romanos ali, ficou sabendo que o rei dos judeus tinha nascido. Então, além de Herodes, o povo também ficou, meu Deus, que rei é esse? Que rei é esse, né? Então, ao ouvir falar nisso, vamos continuar no 3. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Israel. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhe perguntou: onde nascerá o Cristo? Então, ele chamou os escribas daquele tempo, as pessoas que eram os mais sabidos de toda Jerusalém, para perguntar: onde é que nasce o Cristo? Que os sábios vieram falando, né? Esses sábios, a gente ouve falar, os 3 reis magos, né? Eu cresci escutando que os 3 reis magos, né? Mas eles não eram reis e não eram magos também, eles eram apenas sábios, né? E a gente acredita que é da Babilônia e da Pérsia, né? Então, os sacerdotes lá de Jerusalém responderam, 5. Em Belém da Judéia, pois assim escreveu a profecia. E você, Belém, da terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do todo o povo de Israel. Aonde que está essa profecia? Olha só, os sábios, eles conheciam a profecia porque eles conheciam
né, os registros todos. Aonde que está isso? Miqueias profetizou isso 700 anos antes de Jesus nascer. Então, os sábios, eles conheciam a lei e eles falaram, ó, 700 anos foi escrito, e foi escrito assim, Miqueias 5:2 assim, e tu, Belém Efrata, pequena demais para configurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui Deus tá falando já, olha, eu acho tão lindo isso aqui, porque essa profecia, na verdade, leva lá no início dos tempos, lá na criação do mundo, mas esse é outro assunto. Desde os dias, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, irá reinar em Israel, coisa linda, né? Então, os sábios, os sacerdotes, os escribas, que moravam lá em Jerusalém, né, que Herodes chamou, eles sabiam do que se tratava, sabiam onde que era, porque eles conheciam a lei. Mas quem que foi lá adorar? Vamos continuar para a gente saber. 7. Então Herodes convocou os sábios, que eram aqueles 3 lá que vieram em segredo, e soube por eles o momento em que a estrela havia aparecido. Vão a Belém e procure o menino, disse o Herodes. Com atenção. Quando o encontrarem, volte e diga-me, para que eu vá também adorá-lo. Mentira, ele queria, na verdade, ele estava aqui já articulando assassinato. Ele pensou, eu não quero, né, ter uma pessoa aqui que vai tomar o meu reino, né? Então Herodes pegou e disse, não, mas mentiu, né? Disse, vão lá e vejam onde que é certo. Ele falou isso para os sábios, né? Outra coisa que é interessante, aqueles que conheciam a lei, aqueles que eram, né, os sacerdotes que deveriam adorar Jesus, esses não foram. Quem que foi adorar? Quem que foi atrás para ver exatamente? Foram os sábios. Outra coisa, a estrela, né? A gente não tem aqui, a Bíblia não fala exatamente o que era a estrela, mas fala que era um sinal, né? Não fala um sinal sobrenatural, algo que Deus usou. E usou tão bem que ela ia à frente, ela indicou exatamente, a gente vai ver agora, ó, ela indicou exatamente aonde estava o menino Jesus. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, a gente está lendo 9. Guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, ela não ia lá em cima, ela ia muito próxima a eles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Olha só, um lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Eles não viram Jesus numa manjedoura, né? Eles viram o menino, quer dizer, pelo tempo e pela pesquisa, né, que a gente vê aqui, quando Herodes perguntou para os sacerdotes, perguntou para os sábios também, os sábios 3 que vieram, né, perguntando onde que tinha nascido Cristo, Herodes perguntou, ele queria saber o prazo para ele entender quanto tempo esse menino tinha. Então, a gente percebe pela leitura aqui que essa criança, esse bebê, não era tão bebê assim, ele devia ter um aninho no máximo, né? Tanto que Herodes disse, de 2 anos para baixo, vamos matar todos, a gente vai ler aqui depois. Então, a idade de Jesus nesse tempo aqui era mais ou menos, não diz a Bíblia, mas pelos estudos, que mais ou menos 1 ano, né? 11. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então o cobriram com tesouros e presentes, deram ouro, incenso e mirra. Ouro é presente de rei, né? Quem que ganha ouro? Coisa mais linda isso. Quem que ganha ouro? É rei. Incenso. Por que incenso, né? O incenso era usado em cultos, né? Um culto a Deus, lembrava a divindade de Deus. E a mirra era usado em perfumes e também em embalsamamentos, né? Aponta para o sofrimento e a morte de Jesus. Embora Mateus não explique esse simbolismo, essa interpretação é antiga e faz sentido à luz de toda a revelação bíblica. E quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra e por outro caminho, pois haviam sido avisados em um sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levanta-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Olha só como é interessante, José sempre foi muito obediente, né? No 1 a gente já viu que ele, né, escutou o anjo do Senhor falando, entendeu, obedeceu. E aqui novamente ele está escutando o anjo do Senhor e o anjo do Senhor está dizendo, fuja para o Egito.
14. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio da profeta: do Egito chamei meu filho. Por que do Egito chamei meu filho? Que profecia é essa? Olha só. Lá em Oséias 11:1 diz assim, ó, quando Israel era menino, eu o chamei, e do Egito chamei o meu filho. Aqui ele tá falando quando Israel, quando o povo de Israel estava lá no exílio, exilado lá no Egito, né? Estavam lá naqueles 400 anos que eles passaram no Egito. E aí a profecia diz, quando Israel era menino, eu o chamei, e do Egito chamei o meu filho. Assim Israel saiu do Egito, Jesus também saiu do Egito, né? Como está falando aqui. 16. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de até 2 anos e em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com base a isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ele fez uma conta, né, pelo tanto que era pela aparição da primeira vez daquela estrela. Ele disse, não, então não deve ser acima de 2 anos, então que tem 2 anos para baixo, todos os meninos iremos matá-los. Aqui no 17 diz assim, ó, com isso cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem, né? Foi uma profecia de Jeremias 31:15. Né, Ramá era um local onde os judeus eram reunidos antes do exílio para a Babilônia. Raquel representa poeticamente as mães de Israel chorando pelos filhos, né? Então ele aqui cita vários. Por que Mateus cita todas as profecias? Para mostrar para o povo judeu que tudo o que aconteceu já estava escrito, para tentar criar, né, mostrar que Jesus era o Messias. Né? Então ele trazia toda essa parte do entendimento, né, que ele conhecia também, para poder justificar o nascimento de Jesus e dizer, ele é o Messias. 19. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito e disse, levante-se, disse o anjo, leve o menino e sua mãe de volta para as terras de Israel, pois já morreram os que tentaram matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se assim desse modo que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado de Nazareno, né? Amados, olha só, vocês perceberam que aqui teve uma obediência do José, que o José aqui, em sonho, né? Em sonho, sempre foi em sonho, recebi em sonho alguma mensagem de Deus. Você percebeu? Quem era o outro José também, né? Que recebia em sonhos, né? Nosso José do Egito, lá de Gênesis, né? Ele recebia em sonho. Lá no Egito, né, o José, filho de Jacó, que foi vendido, né, pelos irmãos, que foi, né, governador do Egito, Deus usou, né, toda essa história, preservou a sua família por meio dele, né, lá no Egito, a fome era tão grande e ele conseguiu, imagine, o plano de Deus sempre foi esse, né, que Jesus Cristo nascesse e teria que vir dessa linhagem de Jacó. E aí, mesmo José não sendo a linhagem direta, que Jesus saiu de um dos filhos de Jacó, mas era de Judá. Mas José foi usado para poder suprir a família de Jacó. No momento que a família ia morrer de fome, era o José que escutou, né, que leu os sonhos, que escutou tudo em sonhos, que pôde servir e cuidar da sua família. A mesma coisa com esse José, o pai de Jesus, né? Aconteceu a mesma coisa. Ele recebe em sonhos, foi para o Egito e preserva o Salvador, né, por meio da sua obediência. Os dois foram sempre muito obedientes. Outra coisa que é interessante a gente falar, né? A gente tem que entender aqui, né, que qual é a grande mensagem, né?
tudo o que o homem tentou fazer, nada impediu aquilo que Deus queria, né? Então a gente sempre tem que entender, os planos de Deus sempre são melhores e maiores. Quando a gente faz uma oração de Senhor, aqui eu faço minha oração, mas que seja feito conforme a sua vontade, a gente coloca o nosso plano debaixo do plano de Deus. Às vezes a gente quer A e Deus quer B. E quando a gente consegue fazer com, né, largar com tranquilidade o nosso plano ou alinhar o nosso plano com o propósito que Deus quer para a nossa vida, e o que Deus quer, Janice, para a nossa vida é sempre ajudar o próximo. Então, se eu peço as coisas que só vai me ajudar, talvez, né, não sei se Deus vai receber, né, como que Deus vai receber e como que iremos receber essa graça de Deus. Ser sábios como Salomão fez, né? Lá em sonho, Deus chamou ele e perguntou: o que gostaria que eu te faça? E aí Salomão disse assim: eu gostaria de sabedoria para poder guiar bem o seu povo. Então ele pediu algo que iria ajudar e cuidar bem do povo de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças por mais esse tempo, Senhor. Obrigado por estarmos aqui conhecendo um pouquinho mais da sua palavra, Senhor. Que a gente possa ser obediente como José foi, como José do Egito foi, como José, pai de Jesus, foi. Que a gente possa ter essa obediência, Senhor, sem discutir. Que o nosso coração seja um coração manso, né? Que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, nos ajudar em espírito, para que os frutos do Espírito se floresçam dentro da gente, a gente possa entender e receber com amor, com alegria, tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Te pedimos, Senhor, que cada palavra dessa seja colocada no nosso peito como sementes, que a gente possa entender que os planos dos homens sempre só vão dar certo se estiverem debaixo do seu plano também. Que a gente possa alinhar o nosso propósito, aquilo que o Senhor tem como propósito, como missão para a nossa vida, Senhor. É isso que eu lhe peço agora, em nome de Jesus. Amém.